Olá, olá! Bem-vindos ao nosso podcast. E o episódio de hoje é Quem somos depois da pandemia? Quem somos depois da pandemia, Yasmin? Quem somos? As pessoas perdidas, né? Ah, aquelas pessoas perdidas, né? Eu acho que memória não tem Pandemia? Que mais, pandemia aquelas? Não, brincadeira, sim, tivemos pandemia. Não. pulmão, né? Não tem mais. Mas eu acho que antes da gente falar quem que a gente é depois da pandemia, acho que a gente podia fazer uma retrospectiva aí, é, Uhum. de datas, né? Quando que foi declarada oficialmente a pandemia? Pela nossa pesquisa aqui, 11 de março de 2020 foi declarado. 11 de março de 2020, que loucura, cara. A gente tá indo pra 2024, parece que foi ontem. Sim. Parece que foi ontem que, tipo assim, pandemia, fechem aeroportos, ninguém entra, ninguém sai, aonde você tá, você vai ficar. E é Sim. isso. Restrições sanitárias, enfim, várias coisas. Usa máscara, não usa máscara, era bem uma loucura, porque eu lembro que no início ninguém sabia muito, né? Tipo assim, eu nem sei qual que foi a última pandemia antes da Covid-19, pandemia de verdade. A gente teve alguns surtos preocupantes, né? Uhum. Eu entrei no site da OMS antes de gravar esse episódio e a gente teve alguns surtos importantes, né? Tipo o surto de H1N1, Teve o Ebola também, teve né? o Ebola, mas é, nenhum desses surtos eles foram de porte pandêmico, né? Como Uhum. foi a Covid-19. Então eu nem sei qual foi a última pandemia, acho que a gente nem estava viva. Talvez a gripe espanhola, não É, sei. talvez. Uhum. Não sei. Aí perdoem os historiadores, aí eu quem sabe qual foi a última, a gripe aviária, sei lá. Perdoem, mas enfim, a gente não, você, não vivemos Uhum. Sim, uma, uma pandemia. Então, né, loucura, né, loucura. total. E a gente já estava ouvindo falar, né, antes na televisão, mas ninguém estava dando muita importância. Sim, eu lembro que eu tava finalizando meu intercâmbio na Irlanda, eu tava na casa dos meus primos e eu tava com passagem marcada para o final de fevereiro, literalmente, acho que dia 28, dia 26 de fevereiro de 2020, para Espanha. Era onde eu faria um curso, de espanhol. E aí eu lembro de ler algumas notícias, sobre a China, sobre a Itália, e a gente estava ali conjecturando se, por exemplo, né, qual que é a proporção disso, né? Será que isso. Eu acho assim, ninguém, acho que não tinha como prever a proporção que tomou. Acho que todo mundo jogou para baixo, assim, no sentido de como isso afetaria as nossas vidas, nossas relações, nosso dia a dia. Tanto que eu fui, né? Eu fui aqui para Espanha. E aí, eu lembro que no voo tinha um grupo de estudantes, ou não sei se era um grupo de esporte da Espanha, que eles estavam no mesmo voo, e todos eles estavam usando máscara. Foi a primeira vez que eu me lembro de ver todo mundo usando máscara, em algum lugar. E naquele mesmo dia, e na semana antes do meu embarque, eu tinha ido a algumas farmácias tentar comprar álcool em gel, que era uma das coisas que já estavam sendo recomendadas e estava em falta. Não tinha, eu lembro de estar indo com o Rafa e falar, não tem disponível, não tem previsão, porque estava esgotado. E foi isso. Então, eu embarquei aqui para Espanha no final de fevereiro de 2020. É, Tinha papel higiênico? tinha papel higiênico, tinha. Ainda tinha, ainda tinha. O surto do papel higiênico. Não era uma preocupação. Esse para mim foi mais ou menos o início da história. E para você? Eu tava no México, tava trabalhando, ouvia uma história aqui, outra ali, mas assim, não era muito difundido, ninguém, falava muito.
imagina, essa galera achava que não ia chegar na Europa, muito menos que é, né? Muito menos vai chegar aqui na América Latina, não vai, Uhum. né? Então, assim, ninguém tava dando muita importância. Aí, quando começou o bicho a pegar ali na Europa mesmo, que a gente começou a ver que as coisas estavam ficando mais feias, assim, né? E ainda assim, as pessoas não estavam colocando muita importância, né? É, sei lá, muito negacionismo, muito, isso não vai durar, isso não vai dar nada, isso, enfim, É, eu acho que não. porque no início, as pessoas não tinham noção, e acho que nem a ciência estava tentando correr muito atrás disso, acho que foi muito importante a aceleração para identificar o quão contagioso, o quão viral era, né? Porque até então era acho que muita incógnita para todo mundo. Acho que no início, acho que parte das pessoas duvidavam por conta disso, mas depois acho que não tem porquê, né? No México foi tipo de 0 a 100 muito rápido. A gente foi de não tá acontecendo nada a aeroportos fechados, lockdown, Uhum. tipo. E um lockdown, assim, bem fajuto também, né? Que nem se compara com as restrições europeias, enfim, né? Da galera não poder sair na rua ou ter, enfim, né? E aí, eu acho que a gente pode falar, né? Aonde você tava quando a pandemia foi decretada mesmo. Tá bom, agora é pandemia, Uhum. aeroportos fechados, os países vão começar a colocar cada um as suas restrições, enfim, né? Cada país agiu de uma maneira. Aonde você estava e como foi para você o início de tudo? Cara, como eu disse, eu tava na Espanha. Eu lembro que era um final de semana, era um sábado, acho que não sei se era de tarde ou de manhã. E eu tava na acomodação estudantil da escola, e alguém tinha ido até a rua, voltado e fala assim: Meu, viu que tem um papel na porta da escola? Porque literalmente a acomodação era de frente para a escola, então era só atravessar a rua. E aí alguém falou: Você viu o papel que tá lá, tal? A gente conversando, acho que tinha um grupo de estudantes na cozinha, falaram: que vão fechar a escola. A partir de segunda-feira já não tem aula mais presencial. E nisso tinha algumas pessoas de alguns países que da Europa, eles já começaram a se agilizar para ir embora. Então, muita gente foi embora naquele sábado, tarde barra noite, no domingo. Tanto que na segunda-feira, na acomodação que era para ter, na casa que era para ter, acho que em média 10 pessoas dividindo a casa, eu acho que tinham três no nosso andar, pelo menos, né? Porque era um prédio, então no nosso andar tinham três pessoas. É, E aí foi isso, foi esse o início. Acho que foi um baque assim, tá? Mas o que isso significa, né? O que esse lockdown significa, tal. E as restrições na Espanha foram bem difíceis, né? Foram bem fortes, até porque eles sofreram um impacto muito grande. Então, hospitais superlotados, assim como todos os outros países sofreram depois. Então, o número de morte elevado. É, e aí as restrições eram não sair de casa, você ir essencialmente somente nos lugares próximos à sua casa, por exemplo, ir ao mercado próximo à sua casa, então você tinha que ir, tipo, no quarteirão ali, farmácia, a mesma coisa, e a polícia passava às vezes fazendo ronda também, para que não tivesse ninguém na rua. Então foi isso, as primeiras restrições. Então a gente ia ao mercado, comprava as coisas, e a partir desse momento é quando eu passo a lavar os produtos, a dar banho nos produtos, que é a expressão que eu comecei a utilizar depois. Ah, dar banho nos produtos, passar álcool em gel nos produtos e tal. Começou ali, na Espanha. Então eu dividindo com a casa com uma outra brasileira e um marroquino. Então, quando a pandemia foi anunciada, no México, tinha esses mesmo, não essas restrições, né? Mas tinha como é a palavra? É,
conselhos, digamos assim, de ficar em casa, Recomendações. Uhum. recomendações de que se você puder trabalhar em casa, trabalhe. Então foi quando começou as empresas a recomendarem o home office. Então quem podia fazer home office fazia home office. É, se você podia, né, não sair de casa, não saía. Se você não ia, as pessoas não iam tanto ao mercado, e tudo mais. E no meu caso, eu continuei trabalhando, porque eu trabalhava numa empresa de setor essencial, Uhum. né, considerado setor essencial. Então, continuei trabalhando. Mudaram algumas, né, algumas coisas. E aí a gente fala um pouquinho mais, né, para frente aí explicando como que foi os 3 anos aí, né, de pandemia. Mas eu acho que a grande diferença, como você disse, na Espanha o lockdown foi super Uhum. é, restrito. Eu acho que a diferença entre a Espanha e o México é que a Espanha é um país de primeiro mundo, onde as pessoas, eu acredito que tiveram um apoio maior do governo. E assim, literalmente no México, tem muitas pessoas que trabalham de dia para comer de noite, Uhum. trabalham na rua. Então, assim, é uma realidade diferente. Sim. Muita gente simplesmente não podia ficar em casa, Uhum. né? Então, assim, é difícil, e assim, é um debate que a gente pode ter horas e, né, tipo assim, mas a vida vale mais e não sei o quê, mas assim, era muita gente muita gente foi entrevistada e muita gente falou e muita gente foi às redes sociais falar sobre isso, que assim, era literalmente escolher morrer de Covid ou morrer de fome Uhum. para muitas pessoas, porque é um país que, tipo assim, muita gente não tem condição é, não tem dinheiro, simplesmente. E foi um país que não é diferente de muitos países da Europa, diferente dos Estados Unidos, que saiu assinando cheque e mantendo as pessoas dentro de casa. O México não fez isso, Uhum. entendeu? Você não tinha apoio financeiro para ficar dentro de casa, entendeu? Uhum. Então não tinha como. Ou você ia trabalhar, ou, entendeu? Não Sim. tinha. Para muitas pessoas foi isso, né? Então, principalmente um país onde o trabalho informal é é o trabalho que prevalece, não prevalece, mas é o trabalho de uma grande parte da população. Então Entendi. não tinha muito o que fazer. Então você saía na rua, tinha muita gente na rua, mesmo quando a recomendação do governo era que as pessoas ficassem em casa. A recomendação do governo foi: fiquem em casa, só saiam se for necessário. E no caso dessas pessoas, o necessário era estar na rua, porque o trabalho delas era um trabalho informal, né? No caso. E aí a gente pode. Você ficou na Espanha por quanto tempo? Eu fiquei na Espanha, eu cheguei em fevereiro, saí em maio da, da Espanha. Eu não sei como foi a parte aqui de suporte, a gente acompanhava algumas notícias assim, porque eu fiquei relativamente pouco tempo, né? Considerando o tempo que durou a pandemia, foi tipo meses, assim, né? Março, abril, maio, é quase 3 meses. Eu fiquei lá na Espanha. E aí, como a gente estava falando, né, as restrições foram muito pesadas. Então, quando eles decidiram fechar tudo, pelo aumento e pela gravidade da situação, a gente ficou praticamente 48, eu fiquei pelo menos 48 dias trancada dentro da, da residência estudantil. A gente saía apenas para ir à farmácia, comprar máscara e ao mercado. E você não podia fazer mais nada. Você tinha que ir, porque a gente, como que quanto estudante, não tinha uma outra atividade a ser feita, né? Então,
Você ia ficar fazendo o quê na rua, né? Então a gente fazia isso, normalmente ia de manhã ou de tarde, e era o único momento de ficar na rua, né? E a polícia passando com frequência, tá? A gente vendo as notícias sobre pessoas sendo multadas, enfim, várias coisas. Então eu fiquei esse período de 3 meses lá. O que ajudou foi ter tido uma outra brasileira lá, porque a gente pôde conversar sobre várias coisas e era uma forma de passar o tempo para não surtar também, né? Porque você não tinha o que fazer. Era 24 horas ali, a gente estudava de manhã, a gente estudava até meio-dia, mais ou menos, das 9 ao meio-dia, online, que foi uma coisa que a escola teve que se adaptar, porque não era um formato que eles tinham, né? E assim como várias empresas tiveram que fazer a mesma transição. E aí foi nesse modo, assim, fazendo atividade, falando com um terapeuta, família. Foi aí que eu aprendi a fazer yoga, por exemplo, né? Porque né, você tinha que ocupar a mente, você tinha que fazer algum tipo de esporte. A gente ouvia o vizinho de cima correndo no andar, assim, só as passadas dele em cima. É, Então, para mim foi difícil por conta dessas restrições que foram muito pesadas, né? Então, a gente ficou 48 dias, basicamente, com esse tipo de restrição muito elevada, e aí eles começaram a liberar 1 hora por dia para andar na rua. Então, tinha grupos, idosos e crianças, se não me engano, era pela manhã, e aí um outro grupo ao meio-dia, e a partir, acho que das 5 horas ou 6 horas da tarde, era o grupo que era de menos risco, que poderia andar. Então, todo mundo de máscara. Então, a gente fazia 1 hora de caminhada, a gente saía da acomodação, eu e essa brasileira, e nós íamos andar na praia, assim, porque a gente estava numa região de praia. Nós íamos, dava uma volta na praia, assim, sei lá, davam 5 quilômetros mais ou menos, e voltava. Era o único momento do dia que a gente saía na rua. Isso durou, depois que tiraram essa restrição de ficar só dentro de casa e permitir 1 hora, foi aí que a gente já estava olhando passagem, né, essas coisas, para poder voltar aqui para o Brasil, entrando em contato com o consulado, enfim. Foi, acho que a primeira vez que eu precisei trocar e-mail com o consulado para alguma coisa. E foi isso, cara, foi difícil, porque assim, a gente tava longe de tudo, né? Tipo, família, amigos, num país estranho, né? Era para eu voltar para passar a Páscoa com meus primos na Irlanda. Minhas malas ficaram na Irlanda por, tipo, praticamente 3 anos, porque as minhas malas do final aqui do intercâmbio ficaram lá. E aí minha prima até brincava, né? Olha, a caixa do tempo, né? Quando você abrir essa mala aí, vai ser a super máquina do tempo, né? Porque 3 anos atrás, os presentes, as coisas, o que tinha de comer que estava na mala, que eu tinha ganho, coisas que não de comer que estragavam logo, mas coisas que, tipo, tinham maior durabilidade, eu acabei pedindo para ela tirar da mala, a gente acabou se desfazendo, ou eles consumindo, enfim. Foi pesado. Mas acho que não foi fácil para ninguém. Mas aí eu acho que essa primeira parte, né? Eu acho que esse primeiro mês foi difícil. Uhum. Mas aí a gente começou a desenvolver aí na pandemia, Sim. né? Começou a se adaptar, né? Digamos assim, teve que se adaptar. Voltou para o Brasil, e aí como que começou a ser sua vida durante a pandemia? Porque aí, na minha experiência, né, falando agora um pouco de como foi para mim, é, todo mundo, eu vejo as pessoas falando, né, porque todo mundo fala muito sobre o isolamento da pandemia, Uhum. né? E isso comigo nunca aconteceu. Como eu disse, a minha empresa foi considerada uma empresa do setor essencial, porque a gente era do setor a gente né, a empresa que eu trabalhava, aliás, era do setor de fragrâncias e alimentos, então a gente fornecia para indústria de não só alimentos, óbvio, mas para a indústria de produto de limpeza,
Então, tudo que era álcool em gel, desinfetante, tudo isso que estava sendo consumido, né, em massa na época, então a gente não parou. Inclusive, foi uma época que eu trabalhei muito. Uhum, A gente trabalhava escalonado, óbvio, trabalhava um dia de casa, um dia do escritório, para ter menos gente no escritório, trabalhava de máscara e tudo mais, mas assim, eu via pessoas, eu estava sempre no escritório, né? Então, eu não vivi nenhum período de. Para falar que eu não vivi nenhum período de isolamento completo, o único período de isolamento que eu vivi foi quando eu me mudei, porque eu me mudei durante a. Era pandemia ainda, quando eu mudei do México pro Reino Unido, era pandemia ainda, e o Reino Unido ainda mantinha aquele sistema de viajantes não, mantinha aquele sistema de classificação por cores dos países, né? uhum, Então, sim, dependendo de onde você vinha, era considerado uma zona, acho que era verde, amarela ou vermelha. E eu dei o azar de 1 ou 2 meses antes de eu viajar, acho que um mês antes de eu viajar, o México mudou de amarelo para vermelho. Então, ao invés de eu fazer a quarentena na casa, na minha casa, na casa de algum familiar, eu tive que fazer aquela quarentena num hotel, direcionado para pessoas vindo de países considerados de alto risco. uhum, sim. Então, eu fiquei 10 dias, confinada num hotel. Eu acho que para quem segue o Evaristo Costa no Instagram, e acompanhou quando ele foi do Brasil para o Reino Unido, porque ele mora aqui, ele mora aqui na Inglaterra, e acho que acho não, ele fez tipo um diário de quarentena. Então ele mostrava como que era a quarentena dele no Instagram. Eu fiz exatamente a mesma quarentena que ele fez. É, acho que não foi no mesmo hotel. Ele pegou um hotel com uma vista um pouco melhor. Eu tinha uma vista de presidiária, literalmente, porque era tipo um hotel quadrado assim. Você tinha uma vista para o meio do, do hotel, assim, as outras janelas. Literalmente eu conseguia ver as pessoas, assim, você não pode abrir a janela. Aí você tem que, tipo, olhar pela janela fechada, assim. E foi o máximo que eu experimentei de quarentena. E já foi muito difícil. Muito difícil. Lógico que, assim, dadas as proporções, né? Não dá para comparar com quem fez quarentena, né? Com quem ficou 3 anos no lockdown, só fazendo o necessário, só saindo de casa durante 3 anos para o necessário. Mas, assim, era um quarto de hotel 2 por 2 durante 10 dias. Eu já queria bater minha cabeça na parede. Foi insuportável. Insuportável. Então, eu não consigo imaginar como deve ter sido para as pessoas durante 3 anos só fazer, só sair de casa para fazer literalmente o necessário, né? Então, acho que você pode me dar mais um exemplo, porque Sim. você deve ter vivido mais ou menos isso. Então, teve esses dias na Espanha, né, com uma restrição bem alta, 48 dias, e assim, entenda que quando a gente fala que ir ao mercado, não era ir ao mercado todos os dias, então a gente fazia a compra da semana, então, teoricamente, dos 7 dias da semana, a gente saía um dia, por exemplo, né, para poder comer, assim, para poder comprar as coisas. Enfim, aí, resumindo a história, consigo chegar no Brasil. E aí a minha família era pessoas de risco, então qualquer exposição a gente teria que evitar também. Então já tinha um outro risco pelo fato da minha mãe trabalhar em hospital, então dobrava o risco, né, de contaminação. E foi isso, a gente chegou, eu cheguei no meio daquela loucura, as restrições estavam sendo levantadas no Brasil ainda, né? Algumas coisas estavam sendo feitas, e aí São Paulo estava fazendo algumas coisas diferentes de cada estado também. E foi basicamente essa rotina de ir ao mercado e fazer coisas essenciais
por mais, eu vou dizer aí, praticamente mais um ano, até o ano seguinte, assim, que pelo menos aí eu consigo emprego, começo a trabalhar remotamente e sempre lavando os produtos. Então a gente era neurótica, assim. Eu sempre fui um pouco fresca com esse negócio de limpeza, né? Metrô, pegar no metrô, passar a mão na cara, comer dentro do metrô, segurando ferro e se passa põe a mão dentro do pacote. Sempre fui essa pessoa, tipo, cheia aqui das frescuras. O que só aumentou, né? Hoje eu chego em casa e eu lavo a mão, é a primeira coisa que eu faço. E álcool em gel, uma coisa que eu carrego até hoje. Até hoje eu carrego. E dependendo do voo que eu faço, eu uso máscara. Por exemplo, eu fui para o Brasil esse ano em março, já não era mais obrigatório, mas eu fui e voltei de máscara. Por questões familiares, por questões de pessoas que poderia, eu não queria colocar em risco, eu fui e voltei é, de máscara. O que para mim não foi um incômodo, assim, né? Tinham mais pessoas também dentro do voo. é, Aí eu foi. já ia dizer, e essa xenofobia? Porque o que tem a ver o Brasil? O que tem a ver você estar indo pro Brasil? Eu achei que era por causa do lugar. Eu ia dizer, Não, o Covid você pega no Brasil, mas você não pega aqui no Reino Unido. Eu não, já falei, é mais não. fácil você pegar aqui, é mais fácil você pegar aqui no Reino Unido do que pegar no Brasil, viu? Não, 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 não. Então, dependendo para onde eu vou, eu digo assim, voos longos, e nesse caso é para visitar a família com pessoas com mais risco, né? Eu quis preservar, e diminuir o risco. Mas foi louco, cara. Esse negócio de isolamento fez com que a gente ficasse mais isolados, antissociais, menos interação, menos abraço, né? Então não teve isso, né? Então eu tinha familiares que iam visitar aqui, era eles no portão, a gente com uma distância de, sei lá, de uns 4 metros, conversando assim. Então foi sem abraço, sem dividir nada, só as mesmas pessoas sempre, né? Com muita frequência. É, mas acho que cada pessoa enfrentou de uma forma diferente. O que me ajudou acho que a manter a sanidade foi terapia e eu continuei fazendo yoga. Eu fazia yoga dentro de casa, tal, que foi o que me ajudava, que já que eu não ia à rua, né, correr ou fazer algum outro tipo de atividade. Sim. E eu acho que, assim, a pandemia em si, ela foi, né, as restrições elas foram se dissipando, né, com o tempo. A pandemia em si não, ela foi acabar, né, dia 5 de maio de 2023, né? A OMS decretou o fim da emergência sanitária global. Uhum, Então, né, entre aspas, o fim da pandemia, né? A sim. gente sabe que é um vírus que veio para ficar, assim como o vírus da influenza. Tá aí, talvez a última pandemia tenha sido de influenza. Talvez, não sei, mas a gente pode pesquisar depois. Uhum. É, veio para ficar, então é muito importante. E assim, né, vamos só deixar um parênteses aqui, né, para a galera aí antivacina. É, acho que a gente só foi tão curta essa pandemia justamente porque as vacinas foram desenvolvidas tão rápido, Efetivas, é. né? E foram tão disponíveis assim, tão rapidamente para a população. É, foi um esforço mundial, né? Né, sequenciar o genoma do vírus, né? Todo mundo, É que tinha né? A muita coisa comunidade né, que científica. pré-estudada, né, assim, o que ajudou nessa aceleração. É isso que eu acho que é isso que muita gente não entendia, Uhum, não entendeu. Como que, ai, nossa, meu Deus do céu, um medicamento demora 10 anos para ser sim. desenvolvido. Como que desenvolveram a vacina em um ano? Gente, né? É, o vírus, esse vírus, o coronavírus, não é um vírus que surgiu agora. O coronavírus já era estudado há muito tempo, mas ninguém esperava que uma pandemia fosse surgir. Então não tinha investimento para se desenvolver uma vacina, Uhum, entendeu? É igual a malária. A malária é doença
de país de terceiro mundo. É por isso que país rico não investe em medicamento para malária, entendeu? É a mesma coisa. Então, o coronavírus, ninguém investia nisso, mas não era que era totalmente desconhecido ou que a tecnologia para a vacina de RNA, eh era totalmente desconhecida, não. Já Já tinha se era uma base de tecnologia, estudo, já né? tinha base, já tinha base de estudo, já era uma tecnologia que vinha sendo estudada, mas que ninguém investia tanto dinheiro, porque, tipo assim, já existiam outras tecnologias de vacina e, assim, tipo, mas assim, vamos continuar aí, entendeu? Mas aí veio uma pandemia, é óbvio que eles iam colocar todo o dinheiro do universo nisso, porque precisava parar a pandemia, entendeu? Porque, assim, não é só gente morrendo, né? Se você for colocar economicamente, o mundo estava parado, a economia estava parada e a gente precisa que o mundo continue rodando, né? Uhum. Ninguém está interessado, é, né? As big corps não estão interessadas que as pessoas não consumam, além, tipo, né? De todas as vidas e tudo mais, né? Mas assim, o interesse econômico também existe, não é, né? Não vamos ser hipócritas aqui. Enfim, mas é isso. Mas para mais informações, o Google, né? Anti, se você é anti-vax, eu recomendo o Google para você. É, enfim, aqui nesse podcast a gente não é imparcial, a gente é totalmente parcial a favor da vacina. A não Exatamente. ser que a Yasmin. Não, Bom, achei que. nossa, Achei, nossa, achei, não. achei por um momento que a minha co-host ia dizer que não, a gente é imparcial. Se você quer ser antivax, você pode ser, Não, se não. você quiser. Não, não pode não. Não, Você pode dar uma eu pesquisada. tomei, não, eu tomei as vacinas, eu tomei dose de reforço, enfim, eu fui uma das pessoas super interessadas e super feliz quando eu vi a primeira aplicação acontecendo em São Paulo, por exemplo, o esquema de vacinação começando, nossa, acho que foi emocionante, cara, emocionante, dado todo o contexto, né? O número de pessoas que Nossa, quando minha. É, foram afetadas, tantas famílias foram destruídas, tantas pessoas que perderam suas vidas, enfim. Acho que foi um momento muito simbólico quando a gente vê aquela, se eu não me engano, era uma enfermeira, ela tomando a primeira vacina, a assim, e aí, vacina. tipo, É, meu, parecia live, tá ligado? Tipo, todo mundo olhando, assim, meu, e eu celebrei e continuo celebrando, eu sou 100% a favor da ciência. sim. Quando a minha avó tomou a vacina, acho que a minha avó foi a primeira pessoa que tomou a vacina da minha família, e depois a minha mãe, por ser profissional da saúde. Uhum, Eu fiquei assim, tipo, minha mãe trabalhava, na época, ela trabalhava muito com ambulância, com removendo pessoas e uhum. tal, e levando de hospital para hospital. E eu desesperada, porque eu falava assim, meu, se ela não tomar vacina e ela pega esse negócio, falo, tipo assim, pelo amor de Deus, É, porque né? cada um corpo, né, É, reagia que de uma forma a doença, não era igual para todo mundo, né? exatamente. Então, assim, e aí eu lembro que eu fui tomar vacina, eu tomei a primeira dose da vacina que eu tomei foi a vacina da Johnson. Eu tomei nos Estados Unidos a vacina. Uhum. E aí, quando eu cheguei aqui no Reino Unido, a vacina não valia, porque escreveram o nome no certificado de vacina, não estava igual. O, não estava igual no meu passaporte. E Entendi. aí não valia a vacina. Aí chegou aqui, eu falei assim, meu Deus, não tinha dado 6 meses ainda. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer todo o ciclo de vacina tudo de novo. Mal não vai fazer, entendeu? Mal não vai fazer. Aí comecei a tomar tudo de novo, aí tomei a da Pfizer. Acho que fazia uns 5 meses que eu tinha tomado, faltava pouco para fazer 6 meses. Aí eu tomei a vacina de novo. Aí aqui contou como primeira e segunda dose, mas já tinha gente já tomando a terceira dose também, não foi nada demais, assim, nossa, tá tudo errado, a pessoa vai morrer. E também, gente, né, sou farmacêutica, não ia fazer uma loucura, acabei de tomar uma dose e um mês depois estava tomando outra dose da Não, é. vacina também. Não tava fazendo loucura, óbvio que não, né? Mas aí, vivona, entendeu? E, e é isso. E aí.
Antes da gente falar, né, que a pandemia acabou e o que que as pessoas se tornaram, né, quem a gente é depois da pandemia e como o mundo, mudou depois da pandemia, só uma pergunta: você pegou covid, Yasmin? Não, não que eu saiba. Olha, Não entrei para a olha, estamos estatística. indo estamos indo para 2024, a pessoa fez o lockdown bonitinho lá, olha Passei por só, 3 países, e 3 países, quantas doses da vacina? 3 doses. 3 doses de olha, parabéns, parabéns. O Tre- coronga não te eu pegou. acho que 3 ou 4 doses, não sei. E agora eu tô na dúvida. Que eu acho que eu cheguei a tomar de reforço no Brasil e tomei uma aqui, inclusive, já. O coronga não te pegou. Ai, Não olha, pegou. eu que Ou se, eu que tô indo ou, pro Brasil. ou se pegou, eu fiquei assintomática, né? É, pode ser também. Mas não tive sintomas assim. E na minha família também, no meu círculo familiar próximo, com as pessoas com quem eu convivi, elas também não pegaram. Não, eu peguei e o primeiro sintoma que eu tive foi eu perdi a voz. Uhum, A primeira coisa que eu tive foi a garganta arranhada e perdi a voz. Mas isso eu peguei depois de muito tempo. Eu já tinha tomado todas as doses da vacina. Aí eu peguei no Brasil, inclusive. Peguei ano passado. Peguei no Brasil. Já tinha tomado todas as doses da vacina. Aí a garganta arranhou. Eu devo ter pegado a última variante antes dessa onda agora nova. Sei lá que uhum. variante que era. Aí perdi a voz. Aí eu falei assim, gente, o que que tá acontecendo? Perdi a voz, tal. E aí eu tive uma dor de cabeça, só que enxaqueca, falei: "Meu, é enxaqueca", É né. só, Aí acho tomei que, remédio. só para quem estiver chegando agora, a gente tem um episódio falando sobre dor crônica e nós somos enxaquecosas. Então, assim, os sintomas que ela vai falar são sintomas de enxaqueca. Enxaqueca, aí eu estava com muita, 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 muita enxaqueca, só que assim, era uma dor que não passava e eu tomei remédio pra enxaqueca e não passava, e tomava remédio pra enxaqueca e não passava. Aí eu falei: "Mãe, pelo amor de Deus", eu já estava vendo estrela, eu já estava no céu. E eu falava assim: "Não é normal isso, não é normal, essa dor não é normal". Aí minha mãe foi no hospital, minha mãe me deu uma injeção de Profenid, Uhum. porque eu estava passando mal, muito mal, não passou, não passou. Aí fiquei 2 dias com essa enxaqueca. E eu falei: "Meu, não é possível, o que que tá acontecendo?". Aí, eu comecei a ter sintoma de gripe, febre, não sei o quê. Aí, quando veio a febre, eu falei assim: "Covid". Aí fiz o teste, mas o positivo veio na hora, assim, eu pinguei a gota, o negócio Já marcou lá. falei assim: "Se fosse gravidez, era trigêmeos". De tão de tão preto que ficou assim, eu falei assim: "Meu Deus, é muito vírus, muito vírus". E aí eu fiquei por muito tempo, fiquei acho que uns 15 dias dando positivo, assim. Falei assim: "Meu Deus, não vai embora nunca essa porcaria, vai embora, quando que eu vou ficar negativa?". Enfim, mas aí foi a única vez que eu tive covid também, nunca mais tive. Mas você ficou com E aqui no Reino Unido, algum resquício depois, assim, depois que passou, que você não testou mais dor no positivo? dor no peito por muito tempo, dor no peito. Muita dor no peito. E assim, eu não muita gente reclama de dor de perda de memória. Eu não tive perda de olfato, não tive perda de olfato, nem distorção, nada disso, nem paladar. Só que assim, o meu eu trabalho com isso, né, então pode ser porque talvez seja porque meu olfato eu tenho o olfato mais treinado do que as pessoas, então eu não distorção de olfato, nada disso. Eu não tive nada de perda de olfato, nada. Estava funcionando normal. Eu tive muita dor no peito por alguns meses depois, Uhum. e eu ouvi dizer que muita gente teve perda de memória, uma alteração de memória depois da covid. Eu tenho perda de memória, tipo, minha memória não é boa, só que eu não posso associar a covid, porque eu sempre tive isso por conta da enxaqueca. A minha memória não é boa naturalmente por conta da enxaqueca. Eu não senti uma piora nem nada, talvez um pouquinho de piora depois da covid, mas sempre que a minha enxaqueca está desregulada, eu tenho uma piora na minha memória. Então eu não relaciono com a covid,
Até eu ter uma memória, até eu ter uma melhora muito grande da enxaqueca. Se a minha memória não melhorar, eu posso dizer que é sequela da Covid. Até Sim. lá, não. Enfim. Mas beleza, a pandemia acabou agora Hum. e o que ficou? O que ficou dela o que você percebe do mundo ao seu redor, ou de você mesma, ou não sei. Eu posso dizer, assim, dando um exemplo, por exemplo, muito do meu trabalho e de questões até de marketing e tal. A gente, por exemplo, na minha indústria de fragrância, a gente percebeu uma grande mudança no perfil do nosso consumidor, por exemplo, um consumidor que gostava de coisas eh, muito, não vou dizer sintéticas, mas que não é sintética, mas assim, que gostava de um marketing muito emocional, eu quero ser muito, eu não sei a palavra certa agora, ó a memória aí, ruim. Mas assim, muito, por Puxado para exemplo, emocional? não é puxado para emocional. É assim, tipo, eu quero ser isso, então a gente faz tipo assim, eu quero ser atraente, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, tipo, sabe, com objetivos assim muito claros, vamos dizer assim. Então, a gente, né, tinha esse objetivo. A gente começou a ver uma mudança, porque como as pessoas estavam ficando muito em casa, elas já não tinham mais esse objetivo. Tipo, se eu não tô saindo, por que que eu quero um perfume? Ou por que que eu quero uma vela? Ou por que eu quero alguma coisa que me remeta à sensualidade? Ou que me remeta à riqueza? Que me remeta, né, aspiracionais, era essa palavra que eu queria, né? Um marketing muito aspiracional, né? E de repente a gente viu uma mudança para um marketing mais de tipo assim, de mood oriented, que a gente fala. Então, assim, um marketing de tipo, eu quero que a minha casa tenha, como eu tô em casa o tempo inteiro, Acho que eu de quero algo well-being, bem-estar, não é? well-being, de bem-estar. Exatamente. Então, teve uma mudança no perfil do consumidor. Eu quero algo de bem-estar, eu quero que a minha casa tenha cheirinhos de floresta, cheirinhos de mar. Eu quero que os perfumes que eu uso não sejam mais tão pesados, eu quero que me dê uma sensação de frescor, porque eu tô dentro de casa, eu não quero nada pesado. Então, o perfil do consumidor mudou, por Uhum. exemplo, Legal. entendeu? Então, a gente viu uma mudança nessa área. Então, já o mundo ao nosso redor começou a mudar e continua até hoje. Mesmo que a gente já tenha aí já quase um ano já da pandemia ter acabado, as pessoas já saindo, já os jovens voltando para balada e não sei o quê, e não sei o quê, o consumidor ainda quer que a casa dele tenha mais um perfil well-being, de bem-estar. Então ainda há uma procura, porque ainda tem aquele negócio de tipo assim, eu já não preciso disso, Uhum. entendeu? Porque o consumidor, Desapego. exatamente, porque o consumidor entendeu, por exemplo, que a casa dele é o templo dele, entendeu? Uhum. Por exemplo, isso é uma das mudanças que aconteceu durante a pandemia. E eu É, acho que é muito, muito legal. legal. E você? Em mim, eu já nunca fui muito de toque. A pandemia veio só, tipo assim, Mais distanciamento. mas o distanciamento social, pra mim, veio como uma bênção. Lá no México, por exemplo, que todo mundo vinha, te cumprimentava com abraço, com beijo, não sei o quê. Quando começou o distanciamento social, eu falava assim, oh Deus, olha, eu não posso agradecer pela pandemia, porque, né, tipo assim, que acabe Uhum. logo. Mas se o distanciamento social puder ser uma coisa que fique para sempre, esse negócio do beijinho, do abraço, né? Eu agradeço, porque eu sou uma pessoa que não gosto de contato humano, não gosto, né? Um bom dia, nossa, era para mim era maravilhoso chegar e falar assim, só bom dia no corredor,
sem ter que entrar na sala de todo mundo, sem ter que dar beijinho e abraço. Eu achava maravilhoso. Por exemplo, isso é algo que eu adoto até hoje, entendeu? Tipo, essa etiqueta do distanciamento social e as pessoas, por conta da pandemia, elas não se sentem mais obrigadas a, né, ou elas não se sentem ofendidas, pelo menos aqui no Reino Unido, elas não se sentem ofendidas se você não dá a mão, se você não se você não tem um contato. Tudo bem que aqui o contato físico não é algo tão comum. Mas, por exemplo, se você chega num lugar e você não cumprimenta todo mundo dando a mão, essas coisas não é, tipo, não é grande coisa, entendeu? É, Por sim. conta, houve já essa coisa, né? Mas assim, eu acho que as pessoas ficaram mais solitárias por Uhum. conta da pandemia, e eu estava vendo uma estatística do Reino Unido, mas eu acho que isso aconteceu mundialmente, né? Por exemplo, eles fizeram uma pesquisa aqui com jovens e adultos, e aí, por exemplo, um terço dos jovens e adultos do Reino Unido falaram que desde quando a pandemia foi declarada aqui, a saúde mental deles ficaram bem pior do que já era, entendeu? 88% dos jovens adultos falaram que por conta da solidão, a saúde mental ficou muito pior durante a pandemia. E que um em cada cinco adultos não buscaram ajuda por conta, dos problemas causados pela pandemia. Então, assim, é uma estatística preocupante, É. entende? É É uma que estatística preocupante. faz todo sentido. Eu acho que esses números acho que depende muito de como cada lar viveu a pandemia. Acho que para as pessoas sozinhas foi muito mais difícil. E para outras casas, né, a gente tem que considerar vários contextos aí, bons e ruins, e aí as pessoas também, né, que sofreram violência, enfim, né, acho que você tem que dividir casa com algum tipo de pessoas, enfim. Então, isso também foram agravantes, né? Você permanecer no mesmo lugar que uma pessoa difícil. É, e como foi enfrentado, acho que a experiência de cada um, né? Quem perdeu pessoas, né? Se foi por descaso, se foi por conta de complicação, foi por falta de equipamento, acho que tudo isso vai somando, né? Então foi um trauma coletivo, é, a pandemia, e cada país vivenciou de uma forma, de acordo com as suas restrições, também o que refletiu a forma que a sociedade agia diante, da questão. Então, acho que faz total sentido. Eu acho que eu já era uma pessoa introspectiva, sim, né? Mais antissocial, o que meio que elevou um pouco mais essa questão sobre abraço, dar mão, essas coisas. Aqui eu também não vejo que isso seja um problema, mas às vezes rola muito daquele negócio de você dar a mão, a pessoa vem abraçar, ou eu abraço e dá a mão, e tipo, às vezes a pessoa fala assim, o que que você prefere e tal, fica aquela coisa de aquele jogo vai e não vai. Mas não é uma coisa que as pessoas têm problema. E aqui em Portugal, por exemplo, às vezes são dois beijinhos, né? Que eles dão, tal. E aí depende, né? Enfim. Mas uma coisa que até hoje eu faço e que às vezes me incomoda é se eu tô num grupo de pessoas assim, ai, galera, aí vem, e muitas pessoas me dão a mão, assim, que pra cumprimentar. Eu não vejo a hora de poder lavar a mão. Eu não vejo a hora de poder passar o álcool em gel, tipo, eu não vejo a hora de, não sei, me dá uma agonia, assim, de manter a mão limpa constantemente. E que mais? Acho que é isso, acho que as interações sociais, né, ficaram mais distantes, então a gente teve que se readaptar, eu acho que é o jeito que você interage que com as pessoas, e acho que algumas pessoas, vou dizer, ficaram mais conscientes quanto doença, né? Por exemplo, se alguém tá muito gripado, muito doente, assim, você já se preserva, né? Não é aquela coisa, passa aí para eu pegar um dia off também, não, né? A pessoa já não tem mais esse negócio, tipo, não, cada um no seu canto, se recupera, fique bem, depois a gente se encontra, depois a gente faz tal coisa,
E é isso. Eu acho que essas duas coisas para mim, assim, então o distanciamento, tipo, não mudou muito, é, mas acho que só a questão de ir um pouco mais antissocial, introspectiva, assim, isso ficou mais, acho muito em conta por conta dos tipos de isolamento social que eu fiz, né? E da onde eu passei. Mas acho que, no geral, as pessoas estão vivendo é, já normalmente, já, né? Nesse novo normal, assim. Então, acho que é, não tem tanto mais, as pessoas não pensam mais tanto no assunto. Eu acho que a gente aprendeu, como você disse, eu acho que a gente aprendeu muitas coisas, como por exemplo, é, respeitar quando o outro tá doente, e não ir, né? É contagioso, Uhum, enfim. Mas eu acho que a pandemia trouxe muitas coisas, muitas coisas ruins. A gente viu muitas coisas ruins. A gente, como brasileiro, viveu muitas coisas ruins, né? uhum, Muitos países viram muitas coisas ruins acontecerem, desaprenderam muitas coisas, é. né? É, né? Igual a gente falou aqui que nosso podcast não é imparcial, né? A gente é totalmente parcial a favor das vacinas, por exemplo. Acho que, por exemplo, o Brasil viveu uma onda do movimento antivacina, por exemplo, que hoje está trazendo outras doenças Sim. aí, e eu acho que isso foi um, um legado ruim da Uhum. pandemia. Então, enquanto a gente poderia ter aprendido com a pandemia, a gente desaprendeu, entendeu? Algumas coisas. Então, Exato, um país que sempre é, foi referência em vacinação, acabou perdendo essa referência por conta desses movimentos. exato, tipo assim, para mim é inaceitável que um país como o Brasil como você falou, ser referência em vacinação, passar por uma pandemia e, de repente, caso de poliomielite logo em seguida, em Uhum. criança, tipo assim, não, né? Mas enfim, não é, a gente não vai falar sobre vacina aqui nesse não é um podcast sobre vacina, mas enfim, mas foi um legado que deixou, não foi exatamente por conta da pandemia, mas eu acho que a pandemia reforçou por conta de muitas coisas que aconteceram durante a pandemia, É. né. Então é um pouco foi uma das coisas tristes que que aconteceu no pós-pandemia que, né, deixou aí um legado de quem somos depois da pandemia, né. E, enfim, eu Uhum. acho que muitas coisas boas, mas também muitas coisas, muitas coisas ruins. E E é isso, como você disse, é um novo normal. É estranho pensar que, meu Deus, quando talvez nossos filhos forem Na estudar escola. história. Nossa, mamãe, você viveu a Hum, pandemia da hum. Covid? Talvez Acho que outras, né? Talvez outras, porque, né, com esse nunca desastre se sabe. climático. Exato. Mas uma coisa que hoje eu vejo as pessoas usando com mais naturalidade que antes, era muito comum entre países asiáticos usar sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, são as máscaras. Então hoje eu vejo, por exemplo, pessoas que estão apenas com gripe, elas já utilizam, né? Não tem aquela vergonha, aquela coisa assim, não se tornou um chamariz, né? As pessoas já não ficam encarando, olhando, porque antes tinha muito disso, exceto os países, que nem eu falei, que tradicionalmente já viam como parte que da cultura, era natural para eles, por conta de poluição, por conta de doença, enfim. O que pra gente é novo. Então, hoje eu encontro com, às vezes, pessoas no transporte público, às vezes na rua, usando uma máscara por X motivos, N motivos, não sei, mas já é, tipo, natural, né? Não causa estranheza. Exato, foi um ponto positivo que a gente aprendeu, Uhum, né, e é uma questão de respeito com o próximo também, né, porque, tipo, para proteger o próximo, porque afinal é uma questão de você não deixa de fazer as suas atividades, afinal, se você tá com uma gripe, alguma coisa, mas você protege o próximo de se contaminar e tal, enfim.
né? Isso acontece lá no escritório onde eu trabalho. Às vezes as pessoas vão trabalhar gripadas Uhum. e botam lá a sua máscara, fica lá, né, no seu Legal. cantinho, não fica transitando, fica lá com a sua máscara e é isso, né? Sem, como você disse, sem estranheza e tal. E é isso. Não sei se Hum. você tem mais alguma coisa a acrescentar, se você lembra de mais alguma coisa. Claro que a gente deve ter esquecido Ah, muitas, não, é. de muitas coisas, mas não sei Não, se você tem. não, eu acho que é isso. Acho que a gente falou tudo que a gente lembrou e vivenciou. É claro que não dá para colocar 3 anos dentro de uma hora, né? É, Mas acho que é isso, né? Eu acho que foi o que as pessoas viveram, é um novo tempo e a adaptação veio, né? De uma forma, e acho que a gente tem que aprender, continuar aprendendo com aquilo que aconteceu e, tipo, fazer o que for necessário para prevenir, novas coisas. E para quem ouviu, né? Quem é você nesse pós-pandemia, né? O que você se tornou, quais são as lições que você tirou desse período, ou o que você passou a fazer que você não fazia. Por exemplo, para mim, yoga eu não fazia, comecei a fazer, peguei gosto pela coisa. Hoje eu não faço mais por preguiça, né? Eu tenho que voltar a fazer, mas enfim, foi um hobby adquirido. exato. Se você tem uma história para contar, alguma coisa engraçada, ou se você se transformou numa outra pessoa no pós-pandemia, deixa seu comentário. Se você está ouvindo pelo YouTube, deixa nos comentários. Aqui no Spotify, se você está ouvindo pelo Spotify, tem uma seção de comentários também. Ou nas nossas redes sociais também, você pode deixar uma DM. A E gente tem o vai, nosso e-mail também, né? se for muito curto o espaço do comentário no Spotify, É mande o e-mail. verdade. Mande um e-mail, né, pros millennials, a geração Z nem sabe o que é e-mail, eu acho que eles nem usam esse advento. Mas se vocês, né, querem escrever um e-mail, pode mandar para o nosso e-mail ou lá no DM do Instagram, pode mandar também. Tem os nossos contatos aí na descrição das nossas redes sociais. Mandem lá. E é isso, muito obrigada por escutarem, mais um episódio deste caótico podcast. E até a próxima. Tchau! Tchau. É isso. Quanto tempo deu Acho que esse? vai dar 1 hora. Aqui tá marcando 1h17. Eu acho que vai dar 1 hora cravadinha, quase. Não, vai dar 1h17, porque se a gente começou a gravar bem. Não, não, porque isso aqui tá contando o tempo total que eu tô no Zoom. Então, você saiu para entrar de novo, ia dar 18 Ah, minutos. tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vai dar 1 hora, então. Ficou sem bloopers. Não, pode botar isso aqui se você quiser. Pode ser. Eu acho que talvez tenha alguma coisa para trás. Eu vou ter que ouvir. Você pode cantar. Quer cantar? Não, não tem uma música para pandemia? Não, não lembro. Eu lembro dos bagulho de aplauso sanitário, a galera aplaudindo a galera da Aplauso, saúde. É, aplauso sanitário? na Espanha falava, vamos fazer o aplauso sanitário pra galera da Ai, saúde. eu já achei que era algum aplauso, tipo, sei lá, algum aplauso álcool em gel, sei lá, alguma coisa. Não, aplauso O que seria um sanitário. aplauso sanitário, tipo. Era como chamava. Vamos fazer. A galera saía assim que nas sacadas e tipo, batia a palma. Era. Tipo panelaço.